Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para fazer uma entrevista com o professor Jorge Scarpim. O professor Jorge Scarpim, ele é brasileiro, natural, ele pode confirmar isso, mas eu acho que ele é natural lá de Londrina, no Paraná. Perfeito. E é isso mesmo, Jorge? Perfeito. Então, o professor Jorge Scarpim é brasileiro, natural de Londrina, portanto paranaense. É um professor com bastante experiência, principalmente na área de contabilidade. Fez doutorado em contabilidade na Universidade de São Paulo. Conheço o professor Jorge há muitos anos, somos amigos. E atualmente o professor Jorge Scarpim está trabalhando numa escola americana, né? Na Concordia College. Ele pode falar um pouquinho também da instituição no qual ele trabalha, lá nos Estados Unidos, em que região que ele está vivendo, está trabalhando. Mas é isso. Então, eu vou passar para o professor Jorge fazer a sua saudação e, logo em seguida, eu quero explorá-lo, né, com uma série de perguntas, porque ele é professor de contabilidade lá nos Estados Unidos. Então, vamos tentar entender melhor as diferenças entre o ensino de contabilidade lá nos Estados Unidos em relação ao que se pratica aqui no Brasil. Tudo bem, Jorge? Pode tomar a Muito palavra. obrigado, professor Nakamura. Olá a todos. Então, como o próprio professor Nakamura já falou, eu sou o Jorge Scarpim, natural de Londrina, docente de ensino superior já há um tempo, passando aí por várias instituições brasileiras, instituições públicas, privadas. A minha última instituição que eu passei foi a Federal do Paraná, a UFPR. E desde 2017 estou aqui nos Estados Unidos, na Concordia College, na cidade chamada Moorhead, estado de Minnesota, bem no norte do país, quase na fronteira com o Canadá. É uma faculdade pequena, ela é uma faculdade chamada aqui de uma faculdade Liberal Arts College, que são instituições de pequeno porte, onde você tem um ensino que engloba várias áreas em um mesmo curso. Então, é uma proposta aí um pouco diferente que a gente não tem no Brasil. Mas nos cursos mais técnicos, contabilidade, administração, finanças, não tem muito o que mudar. Por mais que tenham algumas matérias um pouco mais generalistas, mas o core do curso acaba sendo o mesmo para qualquer outra faculdade americana. Até porque a ICPA, que seria o equivalente ao nosso Conselho de Contabilidade no Brasil, para você poder ter o registro, além de passar na prova, igual no Brasil, o curso precisa conter algumas disciplinas obrigatórias. Mais ou menos igual no Brasil, como contabilidade básica, intermediária, estatística, ética, etc. Então o conteúdo curricular, ele não técnico da área contábil, ele não difere muito entre as universidades americanas por conta do exame de suficiência por aqui. E que disciplinas que você ministra aí, Jorge? Atualmente eu ministro 3 disciplinas. Eu ministro contabilidade gerencial, contabilidade de custos, ou melhor, 4 disciplinas, em 2 semestres, né? Não necessariamente 4 ao mesmo tempo. Mas eu atualmente trabalho com contabilidade gerencial, contabilidade de custos e contabilidade intermediária 1 e 2. Mas também já dei aula aqui de contabilidade financeira, que seria a nossa contabilidade introdutória no Brasil. Mas faz 2 anos já que eu não ministro a contabilidade financeira. Interessante. Jorge, aqui no Brasil, eu vou te chamar de Jorge, não vou ficar te chamando de professor Jorge, que nós estamos aqui num bate-papo entre amigos, tá bom? Sem muitas formalidades, pode ser? Perfeito. Tá bom. Então é o seguinte, Jorge, aqui no Brasil, o jovem que está ainda no ensino médio, ele decide ou é orientado por alguém, pelos seus pais, para estudar
estudar contabilidade, fazer um curso de ciências contábeis, né? Com a perspectiva de, logicamente, depois trabalhar numa empresa grande ou pequena, na condição aí de contador. Tá? Bom, e aí nos Estados Unidos, como é que as coisas funcionam? O jovem ele já decide bem cedo também que quer estudar contabilidade ou ele primeiro faz aí um curso mais generalista para depois decidir fazer contabilidade? Como é que funciona aí? Então, aqui a maior mudança que eu vejo, a maior diferença que eu vejo é no próprio ensino médio. Aqui nos Estados Unidos, o ensino médio são 4 anos. Então, é um ano a mais do que no Brasil. E ele é necessariamente um ensino técnico. Então, ao final do seu ensino médio, você indo para a faculdade ou não, isso não importa, você vai ter um curso técnico. E aí você tem curso técnico de milhões de áreas possíveis. E um dos cursos técnicos que tem aqui é o curso técnico de business, onde ele vai aprender introdução a todas as disciplinas de business. Então, ele tem uma matéria introdução à contabilidade, onde vê bem o básico do básico sobre débitos e créditos, balancete, balanço patrimonial, ali alguma coisa. Ele vai ter introdução de marketing, de finanças, que é para aquele aluno que, mesmo que ele não vai fazer faculdade, mas eu vou abrir eu vou trabalhar com construção, eu vou trabalhar com você encanador, eletricista, ele já tem uma visão de negócios, por mais introdutória que seja. Então, normalmente, os alunos que vêm fazer cursos de business ou cursos relacionados, contabilidade, economia, etc., normalmente são os alunos que eles fizeram ensino técnico em business. Então, ele já vem com essa escolha no ensino médio. Mas aqui, as universidades americanas, elas têm uma coisa muito interessante. O primeiro ano, e aí, tanto faz ser pública, privada, pequena, média ou grande, normalmente ele só tem as matérias básicas. Então, ele vai ter sociologia, ele vai ter filosofia, ele vai ter cálculo, ele tem um conjunto de matérias básicas. Por exemplo, a nossa contabilidade financeira, aqui, ou a contabilidade básica, ela é dada no terceiro semestre. Então, ela é dada só no segundo ano. Então, e aí, a matéria de business que eles têm aqui no primeiro ano chama Principles of Global Economics. Seria uma visão do que seria a globalização, do que seria esse mundo de negócios. Então, tem muito aluno que ele chega na faculdade sem fazer a menor ideia do que ele quer, ou, como eles dizem aqui, ele não sabe o que ele quer, mas ele sabe o que ele não quer. Então, eu sei que eu não quero área de saúde, eu sei que eu não quero área de humanas. Fora isso, eu não sei muito bem o que eu quero. E aí ele entra como, eles chamam aqui de undefined, é um indefinido. E aí ele tem um ano para fazer a sua escolha de curso. Então, e aí por isso que esse primeiro ano é um monte de matérias básicas, mais para os alunos poderem decidir. Então, de maneira geral, a decisão aqui final, ela é mais tarde, ela vai ser dada no segundo ano da faculdade, que é normalmente com 20 anos, porque ele já entra um ano mais tarde, porque ensino médio ele é 4 anos, e aí ele vai definir no segundo ano. Então, ele vai ali definir por volta dos 20 anos. E também é uma coisa que tem muito interessante aqui, as faculdades elas montam as suas grades curriculares para permitir que o aluno mude de curso sem perder muitos créditos. Então, por exemplo, eu tive um aluno que contabilidade era a terceira escolha dele. Ele entrou fazendo um curso nada a ver com área de negócios, eu não lembro agora. Depois ele passou para business, depois ele passou para contabilidade. E ainda assim ele conseguiu se formar em 4 anos, porque as próprias grades são feitas para isso. Então, de maneira geral, os alunos eles decidem mais tarde. O que é bom, eu acho que no Brasil os nossos alunos decidem cedo demais a sua carreira, uma decisão importante demais para tomar com 17 anos de idade. Então, aqui ela é mais tarde. Aqui eu acho isso uma coisa boa.
Eu concordo com você, Jorge. Aqui no Brasil, às vezes, a pessoa é muito jovem para decidir que carreira que ela vai querer seguir para o resto da sua vida. Mas Sim. me diz uma coisa, Jorge, existe assim grande interesse por parte dos jovens em estudar contabilidade ou a maioria prefere estudar mais administração, economia? Então, depende. Isso é uma coisa interessante aqui. Eu tenho muitos alunos que os pais, eles são contadores. Então, isso é uma coisa muito forte. Então, aqui, principalmente contabilidade. Contabilidade e finanças. Finanças também entra nessa linha. Os filhos, eles seguirem carreira dos pais, principalmente porque é uma carreira que é bem remunerada. Então, se a gente for pegar na escala de salários da nossa área de business, hoje, finanças é a área que mais bem paga, e aí essas pesquisas normalmente elas são feitas com os profissionais com 5 a 10 anos de carreira, não recém-formados, mas ali com seus 30 anos de idade, normalmente. Então, finanças é a carreira que melhor paga e contabilidade é a segunda carreira que melhor paga. Paga mais do que marketing, recursos humanos, operações, etc. Então, por ser uma carreira que os pais ganharam um bom dinheiro, os filhos tendem a seguir a mesma carreira dos pais. Então, isso é uma coisa bastante grande. E aqui, os contadores, eles têm uma alta respeitabilidade. Então, ela é uma carreira que consegue atrair jovem também. Então, é uma carreira interessante. E também, ela rivaliza um pouco com direito, mais ou menos igual no Brasil, né? Contador e o povo de acima direito tem uma certa rivalidade, mas o curso de direito aqui, ele é um curso igual medicina, ele é um curso de pós-graduação. Então, ele é 8 anos de curso. Então, tem muitos alunos que eles fazem contábeis e depois eles fazem uma pós em acima direito, que é como eles chamam, graduate school. E aí, no curso de contábeis, eles já fazem as matérias básicas de direito também. Então, eles acabam sendo contadores e também advogados nesses mesmos 8 anos. Então, é uma carreira com bastante atratividade por aqui, é uma carreira bem reconhecida. Isso é legal, é bem legal. Interessante, Jorge. Me diz uma coisa, eu sempre tive essa curiosidade. O jovem que se forma em contabilidade aí nos Estados Unidos, ele precisa obter aquela certificação CPA para poder exercer a profissão ou não necessariamente? Depende para que área ele vai. Tá? Então, o CPA, o que ele pode fazer que mais ninguém pode fazer? Ele pode assinar balanço e ele pode assinar as auditorias. São as duas características que apenas os CPAs possuem. Então, se você for trabalhar numa área de custos, por exemplo, você não precisa ser CPA, porque você não vai assinar balanço. Eu quero fazer análise de empresas para cima do mercado financeiro. Eu não preciso ser CPA. Então, dependendo da área que você vai, você não precisa. Mas se você for para a área tributária, aí você até não precisa ser CPA para ir para a área tributária. Mas normalmente CPAs eles ganham aí quase 50% a mais do que os não CPAs. Então você acaba indo para a área de contabilidade financeira ou para a área dos nossos amigos auditores. Você precisa ser. E mesmo se você for para a área de custos, etc., normalmente o CPA acaba ganhando um salário um pouco maior. Tá? Justamente porque a prova é bem complexa, são 3 ou 4, são 4 provas que são feitas de 4 temas, então são 4 provas diferentes. Então é um processo bem complexo para você passar no exame de suficiência daqui. Então, por ser um processo bastante trabalhoso e bastante difícil, normalmente, mesmo você não atuando na área que precisa ser CPA, você acaba tendo salários melhores se você for CPA.
Jorge, aqui no Brasil, eu já ouvi falar também de uma certificação chamada CMA, Isso. que é para os contadores gerenciais. O que você pode dizer em relação a isso? Então, ela, ao contrário do CPA, ela não é uma coisa que você precisa ter, não é uma coisa mandatória. Mas também entra na mesma linha. Se eu sou, por exemplo, e se nós dois nós somos contadores e trabalhamos com custos, apenas eu tenho a certificação do CMA, provavelmente o meu salário vai ser maior que o seu. Tá? Então, aqui, tudo que você tem de certificação conta para o seu salário ser maior. Tá? Então, por mais que não seja uma coisa mandatória, acaba sendo bastante procurado por controllers, etc. E também são 3 provas também é um processo bem complexo, é caro também. CPA, as 4 provas juntas, elas saem quase $1.000. Então, é 160, $170 cada prova. Então, é um processo caro, é um processo burocrático, é um processo difícil. Então, ele acaba sendo valorizado pelas empresas. Interessante. Nós falamos aí do CPA, falamos do CMA e tem também o CFA, né? Isso, exatamente. Que também ele está crescendo muito na área de finanças. Isso daí nos últimos 10 anos tem explodido. Isso aí que também vai na mesma linha. Também não é uma coisa mandatória, mas se você tiver a sua certificação, você vai ter um salário necessariamente maior do que quem não tem. Interessante, interessante mesmo, Jorge. Muito Inclusive bom no, aí. é, inclusive no CFA, aí é uma mudança que nós fizemos no curso de finanças há uns tempos atrás, cai bastante contabilidade. Então, a gente colocou mais uma matéria para eles fazerem contábil, porque cai bastante contabilidade nessa prova. Ah, interessante, isso mesmo. Me diz uma coisa, Jorge, aqui no Brasil é muito comum o jovem que fez uma graduação em contabilidade, depois de alguns anos ele decide fazer uma pós-graduação em finanças, um Uhum. MBA, alguma coisa assim, ou até uma pós-graduação em contabilidade mesmo, né? Aí nos Estados Unidos acontece a mesma coisa, pelo que se observa aí em relação aos Sim, jovens? bastante. Aqui, até contabilidade, ela tem uma particularidade. Ela para você ser CPA, para que você faça a prova, eles pedem 5 anos de cursos de contábeis. Tá? Onde o seu quinto ano pode ser um quinto ano na própria graduação, ou pode ser um quinto ano na pós-graduação. Então, tem muita gente que faz um curso normal de 4 anos e o quinto ano ele vai fazer o próprio mestrado, especialização, MBA, e aí ele vai para pós para cumprir o quinto ano de curso. E aí, depois disso, ele não tem tanto cursos de pós, aí eles vão mais para cursos de mestrado, e aqui nós não temos mestrados acadêmicos na área de business. São todos eles mestrados profissionais. E aí, ou então ele acaba fazendo cursos curtos. Até porque, para você manter o seu CPA, você precisa ter 40 horas de curso por ano, ou 120 horas por triênio. Então, eles acabam fazendo muito desses cursos de pequena duração. Cursos aí de 20 horas, 30 horas, 40 horas. Congresso científico também conta como horas. Então, tem, por exemplo, o AAA, tem muitos profissionais que vão, principalmente profissionais locais, porque ele acaba contando como horas para o CPA. Então, eles buscam mais esses cursos de curta duração. Depois aí de 5, 10 anos de carreira, essas coisas. Interessante, Jorge. Me diz uma coisa, você que está aí nos Estados Unidos há bastante tempo, quais são consideradas as principais escolas de contabilidade aí dos Estados Unidos, aquelas mais renomadas internacionalmente? Bom, a sua escola eu sei que é muito boa, mas Sim, nós somos uma, uma ótima escola, por sinal. Mas não foge muito das top faculdades de maneira geral. Harvard é o top do top,
MIT é considerado hoje o segundo melhor curso na área no país. Chicago também tem um curso muito bom. Urbana-Champaign tem um curso muito bom também. Eu acho que esses são os três melhores hoje. Berkeley também sempre teve cursos muito fortes na área contábil. Então, também aí seria um top 5, talvez. Então, seriam essas mais para o sul, ali, Texas, um pouco mais abaixo. Phoenix também tem um curso legal, que é o curso para quem já utilizou o modelo do Olson, é onde o Olson dá aula, ele dá aula lá em Phoenix, então também é um curso legal. E aí depois entram aí a segunda faixa, que aí entraria Penn State, entraria Indiana, Minnesota também entraria, tem um curso ótimo. Então, entraria nessa faixa, mas de maneira geral, é Harvard em primeiro lugar, MIT logo abaixo. Aí as duas brigam um monte para ver quem que é a top, etc. Mas seriam aí os melhores cursos hoje. Você está se referindo mais a undergraduation ou ao Isso, graduation? isso, under, que é o que para você fazer CPA, né? Seriam aí os que também e aí normalmente essas escolas grandes que acabam tendo doutorado, etc, acaba passando isso para o seu curso de graduação também, né? Então acaba subindo o nível de todo mundo, né? Então, mais ou menos igual no Brasil, né? Se for olhar os nossos cursos top, também tem essa mesma característica. Entendi. Outra pergunta, Jorge. Aqui no Brasil, eu observo que muitos jovens que estudam contabilidade na graduação, depois alguns deles acabam se interessando por trabalhar na área de finanças. Vamos Uhum. considerar que contabilidade é uma área, finanças é uma outra área. E então isso acontece. Eu vejo muito jovem, né, assim, querendo ir mais para finanças. Mas Uhum. logicamente tem outros tantos jovens que estudaram contabilidade, botam chapéu de contador e não querem largar mais. Sim. Aí nos Estados Unidos, o que você observa? Também acontece disso do jovem estudar contabilidade, mas estar assim com um interesse, um objetivo de ir para a área de finanças depois? Sim, bastante. Até se você pegar os, os, os próprios CFOs, para desespero do povo de finanças, tem muito CFO que também é CPA. A gente tem, se você for pegar a Fortune 500, principalmente os mais antigos, eles acabaram vindo da área contábil. E aí, finanças que acabou criando um curso separado aí há uns anos atrás, então tá um pouco com essa separação. Mas quando eles criaram o curso, eles separaram bem. Agora, finanças está olhando mais para contabilidade, tanto é que eu acabo atuando bastante também com o pessoal da área de acima finanças, e quando a gente recebe palestrante, top finanças, CFO de empresa, etc., o primeiro conselho deles é aprendam contabilidade. Se você não souber contabilidade, você vai ser um zero financista. E os próprios contadores, se você for pegar os grandes CPAs e chamar para fazer palestra, essas coisas, a primeira coisa que ele vai falar é aprendam finanças. Porque assim, o contador que não sabe como funciona o mercado acionário, mercado de bonds, que não sabe calcular qual que é, por exemplo, fair value de um bond que a empresa solta, não souber entender o que são derivativos, etc., também está morto. Então, os dois cursos eles separaram, mas eles estão meio que caminhando em conjunto. Então, nós, por exemplo, no nosso curso de contábeis, os alunos fazem 4 ou 5 matérias de finanças. A gente tem muita matéria porque ele acaba sendo um curso que caminha muito junto, né? Então, as duas áreas estão andando junto e aí, por conta da prova do CPA ser uma coisa mandatória para
os contadores, você não vê gente de finanças migrando para a área contábil no mercado profissional. Mas você vê o contrário acontecer, e aí os financistas ficam revoltadíssimos com a gente, porque tem muita gente da área contábil que também acaba trabalhando com a área de finanças. Então, tem aí bastante, tem essa boa migração. É interessante, né, Jorge? É interessante que contabilidade é um curso superior aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos também. Agora, finanças não é um curso superior. Finanças é uma área que está dentro da administração, Sim. é uma área que está dentro da economia, é uma área que está dentro da contabilidade e Sim. até, conforme o caso, está dentro da engenharia também, conforme o caso. Exatamente. Então, a gente fala muito de finanças e contabilidade, contabilidade e finanças, mas tem esse fato que é interessante. Contabilidade é um curso, é uma profissão. Agora, o pessoal que gosta de finanças, né, na verdade, você não faz um curso de finanças, você faz um Sim. curso de administração ou de economia, sei lá o quê, e depois tenta se especializar em finanças. A tendência vai ser assim, o finanças separar. Aqui já tem muitos lugares, por exemplo, na Concórdia, o nosso curso de finanças, ele se tornou um curso separado do curso de business, há uns 10 anos atrás. Então, essa vai ser, eu acho que vai ser uma tendência as finanças se separar e aí criar um major só para eles, porque eles estão ficando bastante especializados, né? Então, a tendência é acabar separando do business de modo geral. Eu costumo brincar, viu, Jorge, que finanças é o patinho feio da administração, é o patinho feio da economia, é o Isso, patinho feio da exatamente. contabilidade. Então Isso, a gente nunca consegue ser o patinho bonito, né? exatamente. Mas paciência, vamos em frente. Jorge, eu vou fazer mais algumas poucas perguntas aí para você, porque senão a gente vai se alongar demais aqui na nossa conversa. Mas eu queria voltar aí à sua experiência como professor na Concórdia. Como é que está estruturado o curso de contábeis? É bem parecido com aqui no Brasil? Você já falou algumas coisas a respeito, Uhum. mas se você pudesse detalhar um pouco mais, como está estruturado o curso, quantos anos, quais são as disciplinas chaves, alguma Certo. curiosidade que é diferente aqui do Brasil? Primeiramente, a gente tem menos aulas. O curso de contábeis ele é de 2.250 horas, ao contrário das 3.000 horas do Brasil. Então, mesmo se você for considerar que pode ter 20% disso, mais 10% daquilo, porque aqui nós não temos carga horária para TCC e não temos carga horária para estágio. Então, seriam 2.250 horas de aula mesmo. Mas, mesmo assim, dá menos aulas do que aí no Brasil. E as disciplinas técnicas, nós temos muito menos disciplinas técnicas. Então, por exemplo, um currículo básico aí, você tem contabilidade introdutória 1 e 2, intermediária 1 e 2 e contabilidade, como chama? Você acaba tendo teoria, contabilidade avançada e análise das demonstrações contábeis. Acabam sendo aí esse conjunto de 6 ou 7 disciplinas. Aqui nós temos contabilidade básica, que é um semestre, contabilidade intermediária 1 e 2 e contabilidade avançada. Só temos 4 matérias. 4 matérias na linha financeira. Onde alguns cursos análise eles acabam tendo uma matéria separada, mas normalmente não é. Teoria é uma matéria de pós-graduação. Você não encontra teoria contábil aqui nos cursos de graduação. E nós não temos aquelas matérias aplicadas, né? A contabilidade aplicada, contabilidade rural, contabilidade aplicada a X, contabilidade aplicada a Y. Nós não temos aplicação nenhuma. A gente não tem, não entra nisso. E na área gerencial, normalmente no Brasil, a gente tem custos 1 e 2, muitas vezes, gerencial e controladoria. Aqui a gente só tem assim, gerencial um semestre e custos mais um semestre. São 2 disciplinas de custos e boa.
Aí, tributária é mais ou menos parecida. A gente tem também aqui tributária 1 e 2. As auditorias também, nós temos a 1 e a 2, mais ou menos semelhante com a do Brasil. Contabilidade pública, aqui é junto com contabilidade de terceiro setor, então acaba tendo um semestre só de pública mais terceiro setor, então acaba condensando. E mesmo a parte tributária, tributária 1 e 2, normalmente a tributária 1 é imposto de renda à pessoa física, porque aqui CPA atua muito na área de pessoa física também. Então, a gente acaba tendo tributária, se for pegar impostos para empresas, acaba sendo tributária 1, normalmente. Então, nós temos aqui uma formação menos técnica. Porque o que eles dizem aqui? Aluno ele precisa aprender teoria. Aí nós também temos sistemas. Sistemas que é mais ou menos o mesmo que a gente tem no Brasil. Então, o que a gente tem é o aluno aprende a teoria e aprende aquela visão geral. A parte prática, ele vai fazer estágio. Já não é problema nosso, é problema das empresas que vão oferecer estágio. E aí, por conta disso, pelos estágios é que eles terem muito esse viés de fazer na prática, raramente nós temos os nossos estágios remunerados. E quando são, eles pagam, por exemplo, o salário mínimo por hora aqui é quase $8. Um estágio super bom, que paga muito bem, ele vai te pagar $10 a hora. Então, assim, é um pouquinho a mais que o mínimo, que seria assim, o salário mínimo. Seria no Brasil aí um estágio super bom, pagar aí R$ 1.100, R$ 1.200 por mês. Porque justamente não tem esse viés de emprego. Porque aí é apenas estágio mesmo. Então, ele é um curso com muito menos carga horária técnica. Então, ele é um curso mais generalista. O que, para mim, no começo me soou muito estranho, mas agora já acostumei. Mas é bastante diferente. Nós temos muito mais conteúdo técnico do que aqui. Interessante. Os alunos aí de contabilidade dos Estados Unidos, eles costumam trabalhar durante o curso ou só depois do curso mesmo? Normalmente, eles acabam fazendo do segundo para o terceiro ano e do terceiro para o quarto ano, eles acabam fazendo estágio de verão. Que aí, por isso, até que nós temos 4 meses aqui de férias, ou quase 4 meses de férias, que é onde eles vão fazer estágio. E quando eles trabalham, é trabalho parcial, até porque os cursos aqui, eles são normalmente, eles acabam sendo cursos integrais. Então, ali ele vai fazer um trabalho parcial ali de 2 horas por dia, etc. Então, não é assim, não tem aquele aluno igual nós temos no Brasil que trabalha o dia inteiro e vai fazer faculdade à noite. Então, ele acaba fazendo faculdade e acaba ganhando alguns trocados aí trabalhando. E, normalmente, eles não trabalham na área. Eles trabalham sendo assim, garçom, garçonete, cuidando de bebê. Quando muito na área, se ele vai trabalhar em banco para fazer alguma coisinha burocrática no banco, mas normalmente não é aquele aluno que já trabalha na área. A gente não tem isso. Entendi. Jorge, me diz uma coisa. Aqui no Brasil, você sabe muito bem, quando a gente fala de estudar contabilidade, todo mundo acaba se referindo aos livros famosos do Eliseu Martins, do Sérgio de Dícebus, do Marion e assim por diante. Aí nos Estados Unidos tem também esses livros que são os mais populares de contabilidade ou é diferente? Não, ele é até pior do que no Brasil, se a gente for olhar. Primeiro, nós temos na área contábil, nós temos 3 grandes editoras. Nós temos a Pearson, nós temos a Cengage, nós temos a McGraw-Hill. Aí nós temos a Wiley, tem a Cambridge, que atuam aí um pouco mais secundário, mas são esses 3 grandes publishers que a gente tem. E os catálogos deles são muito reduzidos. Por exemplo, o livro de contabilidade intermediária, que é basicamente o nosso manual das SAs. A Pearson tem um autor, a McGraw-Hill tem um autor e a Cengage tem um autor. Contabilidade básica, que aí já é um livro menos grosso, já é um livro um pouco mais fino. Cada publisher vai ter aí 2 ou 3 títulos no máximo.
custos, idem, é 2 ou 3 títulos por publisher e nada mais que isso. Então, eles têm catálogos enxutos. E aí, por conta disso, os livros eles têm muito material de apoio para nós docentes, material de apoio para os alunos, porque eles não precisam trabalhar com 50 autores. Por exemplo, o livro de contabilidade intermediária que eu uso, que é do Spiceland, eles são 2 autores, 2 ou 3 autores. Então, assim, você trabalha com 3 autores. Você não tem que trabalhar com 50 autores para fazer conteúdo. Aí eles devem ter uma equipe gigantesca por trás. Por exemplo, eu tenho um banco de assim, questões onde eu posso criar tarefa para os alunos, etc. E dá uma média de 200 questões por capítulo do livro. O capítulo são 21 capítulos, então eu tenho quase 5.000 questões para eu poder trabalhar. Com certeza não foram os 3 autores que fizeram. Eles devem ter uma equipe muito grande, mas assim, eu não preciso fazer 5.000 questões para 10 livros, seria 500 por livro. Eu faço 5.000 questões para um livro só. Aí eles colocam muito dinheiro, tanto é que eles chamam esses livros, normalmente eles acabam tendo versões novas a cada 2 anos, e aí os próprios autores trabalham muito nisso, e eles até chamam esses livros de franquia. Eu falei com o representante da Cengage tempos atrás, tá falando, nós estamos com a nossa franquia de contabilidade financeira saindo livro novo, nós estamos com a nossa franquia do custo, franquia de gerencial, porque eles colocam muito dinheiro em poucos títulos. Então, nós temos os bambambam aqui, que não é muita gente, e aí, para cada uma dos 3 grandes publishers, a gente vai ter os seus bambambam. Então, é uma coisa bem, bem legal. Então, Jorge, eu me lembro que num passado não muito distante, quando se falava em contabilidade de custos, o grande nome aí nos Estados Unidos era o Charles Hornigren. Isso, que faleceu, por sinal. E aí, ele é da Cengage. E aí, os livros que saíram, que aí é de quem trabalhava com ele no final da vida, que era o Datter, ele segue com essa, entre aspas, franquia, e os títulos do livro ainda trazem Hornigren. Método Hornigren, alguma coisa assim, porque ele ainda é extremamente popular. Particularmente, eu não gosto da Cengage. Aqui, eu acho que os outros publishers acabam sendo melhores, mas o conteúdo do livro é fantástico. É fenomenal. Interessante. Jorge, eu quero te explorar um pouquinho mais sobre a sua experiência aí como professor. Tem se falado muito hoje em dia aí de novas metodologias de ensino, metodologias ativas e várias outras coisas. Mas, na prática, ainda prevalece aquele ensino tradicional, aula expositiva, depois você passa aí os exercícios para os alunos resolverem. E aí na sua escola, como é que funciona esse processo de ensino de contabilidade para os jovens? A grande diferença aqui, e é uma coisa que me chocou um pouco, os alunos eles vêm mais bem preparados para a aula. Até pelo próprio fato que eles não trabalham, né? Então acabam tendo mais tempo livre. Então, de maneira geral, eles já chegam com o conteúdo da aula lido. Até porque aqui você não dá aula se não tiver livro-texto. Então, todo mundo segue um. Os alunos compram porque, por exemplo, eu tenho tudo da minha aula, está lá no site do livro. É lá que eu coloco tarefa, é lá que eu coloco projetos. E esse aluno ele só consegue acesso ao site do livro se ele comprar o livro. Não necessariamente o livro em capa física, mas pelo menos e-book ele precisa comprar. Então, normalmente ele lê antes. Então, eu não preciso perder muito tempo explicando a parte básica. Então, eu já vou para os tópicos mais avançados, eu já vou para a própria discussão. E tem alguns, e isso que eu sou considerado um professor que eu dou muita aula. Para eles aqui eu dou muita aula. Um outro professor daqui, que ele é da parte tributária,
o esquema de aula é o seguinte: nós vamos ter aula segunda. Segunda-feira nós vamos estudar o capítulo 2, a tarefa é essa, nós vamos segunda-feira corrigir a nossa tarefa e tirar dúvida. É o que ele faz em sala. Então ele não dá ele fala que ele não usa PowerPoint em sala, que ele só coloca as tarefas em planilha e ele trabalha corrigindo tarefa. Então, assim, eles precisam trabalhar muito em casa. E isso daí não é nada moderno. Ele falou que ele adorou isso, porque quando ele fez faculdade, lá no começo dos anos 80, era esse... já tinham vários professores que já usavam essa mesma metodologia. Então, assim, não é uma coisa nova. Então, aqui é mais fácil você fazer as aulas onde você debate, onde você faz trabalhos em grupo, etc., do que no Brasil. E no Brasil, até porque a gente não usa muito livro-texto, por N razões, os alunos trabalham, então você precisa ser muito mais lecture, que eles chamam aqui. É muito mais as aulas expositivas. Então, acaba sendo aí diferente, se for olhar. Interessante. E os alunos compram os livros físicos ou aquela versão eletrônica? Hoje, eles estão indo muito mais para as versões eletrônicas. Por mais que, quando você compra o livro físico, você também ganha acesso ao site. E, tendo acesso ao site, você ganha o seu e-book. Os alunos estão migrando muito para livro físico. Ou eles estão saindo muito de livro físico. Eu fiz uma enquete com os meus alunos ano passado. Mais de 90% deles só estavam com e-book. Menos de 10% deles tinham o físico. Até por conta de preço. O livro físico vai ficar o dobro, mais ou menos. Então, os alunos acabam... E-book e até os próprios tablets e mais modernos, eles estão ficando mais amigáveis. Para você conseguir ler as coisas. Então, é muito mais fácil. Então, está se migrando muito. O livro físico aqui está numa crise danada. As próprias editoras estão contribuindo para isso também. Eles não têm mais tanto assim, cara, interesse em ter livro físico, não. Eu ainda gosto muito de livro físico, porque eu sou analógico, eu sou da geração analógica. Mas eu entendo perfeitamente que os mais jovens prefiram as versões digitais, né? São as mudanças do tempo. Exatamente. Jorge, eu vou fazer uma última pergunta para você. Já estamos aí caminhando aí para 1 hora de conversa. A conversa foi muito boa, porque eu nem vi o tempo passar. Sim, também não. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, que é o seguinte: diante aí de algumas pessoas que têm falado qual será o futuro do contador, o futuro da contabilidade, por causa das novas tecnologias. E agora, nessa época de pandemia também, estão falando aí do novo normal, da nova realidade. O que você projeta para a área de contabilidade para o futuro e também para a profissão do contador? Eu acho que a gente vai ter uma mudança. Já estávamos passando por essa mudança, a pandemia eu acho que acelerou demais. A gente não ter mais aquele profissional contábil operacional. Aquele profissional contábil que faz lançamento de nota no sistema, profissional que faz lançamento de débito e crédito, faz lançamento de qualquer coisa. Lançamento vai morrer. Tá? Seja pelos próprios softwares gerenciais, que já fazem lançamentos automáticos, seja pelos novos softwares contábeis, que já fazem automático. Então, essa parte de trabalho braçal repetitivo, ela vai morrer. Não vai dar 5, 10 anos, vai morrer por completo. E aí vai sobrar a parte legal da contabilidade, né? Que é a parte para se fazer análise, a parte para se fazer relatórios, a parte da própria tomada de decisões. Tanto é que aqui, por exemplo, mesmo na contabilidade financeira, que seria a nossa contabilidade básica, o foco já não é mais lançamento contábil. Lançamento contábil é o foco da primeira prova. Passou da primeira prova, lançamento contábil já ficou uma coisa secundária, porque acaba
é algo que vai morrer. É algo aí que, assim como várias outras rotinas contábeis já morreram no passado, né? Se for pegar contador dos anos 80, dos anos 70, dos anos 80, se eles não soubessem datilografia, eles eram contadores mortos. Contador, por exemplo, eu tenho um tio recém-falecido que ele trabalhava com contabilidade nos anos 50. Ele tinha curso de caligrafia. Ele fazia aquelas letras góticas, etc., porque era Caneta assim, tinteiro, né, Jorge? caneta Caneta tinteiro. tinteiro. E aí depois, quando já não fazia mais, ele passou a também fazer convite de casamento, porque era uma coisa que ele era muito bom nisso. Então, várias rotinas contábeis já morreram no passado, algumas vão morrer agora, mas não é por isso que nós não vamos mais ter contabilidade. A contabilidade acaba se... E aí acaba fazendo coisas novas também, fazendo coisas que talvez a gente nem tenha ideia hoje, a gente vai acabar fazendo em um futuro próximo. Então, não, eu não... Eu creio que algumas rotinas acabem, mas não a contabilidade. A contabilidade, ela não vai acabar, não. Muito legal, Jorge. Excelente, viu? Essa nossa entrevista foi extremamente esclarecedora, as respostas que você deu aí para as minhas perguntas. Foi muito bom aí ter conversado com você. E, bom, eu vou te passar a palavra para a sua despedida, mas eu agradeço demais a sua disponibilidade para estar fazendo essa entrevista para o meu canal no YouTube. Perfeito, foi um prazer todo meu. É uma honra falar assim contigo. Eu sou um grande fã, tu sabe disso. E é um prazer imenso poder falar sobre esses temas aí que sempre me encantam conversar com ele. Aí às vezes a gente fala demais, mas são conversas bastante agradáveis. Muitíssimo obrigado, professor. Tá bom, Jorge. Muito obrigado, viu? E eu vou te convidar para outras conversas futuramente, tá? Estamos aí, à disposição. Valeu. Forte Um grande abraço. abraço. Tchau, tchau.